Olá, está no ar o FESP em Ação, a Fundação de Ensino Superior de Passos a serviço da comunidade. O tema do programa de hoje é o mergulho em águas rasas, o perigo de traumas provocados por acidentes na água. Veja a reportagem. O filme Mar Adentro relata um acidente trágico. O personagem principal fica tetraplégico após bater com a cabeça em uma pedra no fundo do mar. Ficção e realidade. 17 anos atrás, um mergulho numa cachoeira, eu vim me chocar com a pedra no fundo do poço e lesei, a quinta e sexta vértebra cervical. E onde é que eu vim ficar tetraplégico, perdi os movimentos do pescoço para baixo. O risco de traumas em mergulhos em águas rasas é muito grande. Pode acontecer em praias, rios, cachoeiras e até em piscinas. Nós temos também alguns casos de mergulho em águas rasas com o trauma de coluna cervical, mas geralmente, na maioria dos casos, quando acontece a solicitação para o Corpo de Bombeiros, a vítima já é fatal. Os traumas provocados por mergulhos em águas rasas geralmente atingem a coluna vertebral e deixam sequelas irreversíveis. Também foi um mergulho, Eu tive uma lesão de C2 e C3. Na minha vida, no começo, mudou tudo. Porque eu fiquei sem movimentos nenhum, de portador de deficiência física, como um tetraplégico, como eu fiquei. O pessoal que se dispõe a fazer salto ornamental e são colhidos aí por uma profundidade muito rasa, situações em que a pessoa bate com a cabeça, prejudicando o cervical, vindo a ficar tetraplégico, paraplégicos e problemas realmente muito sérios. O Lago de Furnas, as cachoeiras e tantas belezas naturais atraem visitantes e movimentam o turismo da região, mas também são cenário de muitos casos de acidentes e afogamentos. Nós temos aqui na região de Passos, a ocorrência principal relacionada ao verão em si, são realmente os afogamentos. A maioria dos acidentes ocorre em momentos de lazer, quando as pessoas não tomam cuidados simples que poderiam evitar as tragédias. Ter essa humildade de perguntar quem vive no lugar quais são os perigos, perguntar ao Corpo de Bombeiro, aos salva-vidas locais, se eles têm alguma orientação para nos dar. Você tem que procurar um local que seja, de preferência, conhecido por você, que seja um local onde as pessoas já tenham o costume de fazer o uso. O conhecimento básico de algumas noções de primeiros socorros pode ajudar a salvar vidas. Dessa vez um caso feliz de uma pessoa que estava se afogando e aí então os familiares conseguiram fazer o resgate daquela pessoa e entraram em contato com o Corpo de Bombeiros. E o Corpo de Bombeiros daqui de Passos, por telefone, ele conseguiu orientar as pessoas que estavam no local e as pessoas então prestaram os primeiros socorros e conseguiram salvar a vida daquela pessoa. A Reintegrar a Associação das Pessoas Portadoras de Deficiência Física de Passos, um projeto apoiado pela FESP, tem como objetivo promover o convívio social do portador de deficiência física. Para as pessoas que vêm a sofrer ou que já nasceram com uma doença congênita, a gente sabe que o preconceito existe mesmo, não tem como. E aqui é um local onde você pode conhecer pessoas do seu jeito, com a sua história ou histórias diferentes. Então aqui é o ponto que eu acho que seja de referência para você enfrentar o mundo aqui fora. Porque você sozinho é difícil você poder se socializar. Como dicas para evitar acidentes envolvendo afogamentos, a gente pode citar dois tipos principais. O primeiro se refere à escolha do local onde a pessoa vai praticar a sua natação, seu lazer. E a segunda é a respeito da mudança de comportamento. Como que você vai se portar quando estiver próximo desse local de possível afogamento. E outra coisa, a ingestão de bebida alcoólica que muita gente faz, então se esquece, às vezes pulou num local que tem pedra, às vezes tem um toco, e a pessoa às vezes esquece disso. E no afã da vontade de mergulhar, é na hora que acontece. No meu caso também não foi muito diferente, não. A ideia de que você tem aí pessoas que podem ir de encontro à lei da natureza e sair ilesos, isso é muito errôneo. Situações
heróicas funcionam em Hollywood, aqui na realidade não funcionam. E toda vez que você vai de encontro à lei da natureza, você acaba perdendo. Veja no próximo bloco uma entrevista com a enfermeira Cássia Luperni, professora de primeiros socorros do curso de enfermagem da FESP, que vai falar um pouco mais sobre os riscos de acidentes na água. Até já! A minha vida é um barco abandonado, infiel, no ermo porto ao seu destino. Por que não ergue ferro e segue o atino de navegar, casado com o seu fado? Ah, falta quem o lance ao mar, e alado torne seu vulto em velas, peregrino frescor de afastamento, no divino amplexo da manhã puro e salgado. Morto corpo na ação, sem vontade que eu viva, vulto estéril de viver, boiando à tona inútil da saudade. Os limos esverdeiam tua quilha, o vento embala-te sem te mover, e é para além do mar a ansiada ilha. FESP, mais que educação, responsabilidade com o futuro. Este é o FESP em Ação, a Fundação de Ensino Superior de Passos a serviço da comunidade. O tema do programa de hoje é o mergulho em águas rasas. No nosso estúdio, nós vamos conversar agora com a enfermeira Cássia Luperni, professora de primeiros socorros da Faculdade de Enfermagem de Passos. Cássia, é frequente o número de casos provocados de traumas provocados por mergulho em águas rasas? Sim, Luciana, infelizmente é frequente. Nós não temos uma estatística numérica, mas dependendo da região, do local, principalmente Brasília, onde temos um número bem maior de piscinas, mesmo aqui em Passos, com lagos, cachoeiras, é bem frequente essa estatística, infelizmente. E quais são as principais sequelas? Temos como principais sequelas a lesão raquimedular. A pessoa, pode ficar paraplégica ou mesmo tetraplégica. O que isso é um caos na vida da pessoa. E assim, muitas vezes a gente observa que a lesão na medula, ela não acontece imediatamente no impacto, da pancada no fundo da piscina, na pedra, enfim. Ela ocorre durante os socorros que a pessoa recebe. Como que a gente pode evitar isso? Qual a maneira correta de socorrer uma pessoa? Realmente, as pessoas assim entram em pânico. E nesse processo do pânico, o resgate ele é totalmente inadequado. A pessoa arrasta a vítima, sem a menor preocupação de imobilizar a cervical. Então, mediante um caso de afogamento, a primeira coisa que você tem que olhar primeiro é o cenário da vítima, Como é que ela está posicionada na água? Tem lesão na testa, na cabeça? Ela está de forma ventral na água? Ela está com algum sintoma de formigamento, de dormência? Você tem que fazer uma observação dos sinais e dos sintomas. Mediante isso, você tem que imobilizar a cervical. É melhor você pecar pelo excesso do que evitar, e não fazer, e com isso vai ter uma lesão irreversível. E quais são os erros mais comuns que a gente comete numa situação dessa? É arrastar a vítima sem imobilizar, sem ter esse cuidado com a cervical. Às vezes a pessoa pode ter fraturado a coluna, mas a medula ainda não está lesada, isso, não está seccionada, não está lesada. Então, com isso, se você traciona a pessoa de forma indevida, sem essa imobilização, com certeza você vai ter um trauma raquimedular. Cássia, quando uma pessoa perde os sentidos, a pessoa ela sofre algum trauma e ela perde a consciência, o que a gente deve fazer numa situação desse tipo? Da mesma forma que o outro que está ainda alerta, você tem que imobilizar, virar de forma que a gente fala assim, uma imobilização em tronco.
né? Você vira tudo junto, o pescoço, a cabeça e o tronco, né? Deixa a pessoa de forma em decúbito dorsal, né? Com a barriguinha então para cima e vai trazendo. E observa se ela está respirando, se ela está roxinha, cianótica, que a gente chama, e se houver necessidade já faz oxigenação naquela hora, naquele primeiro momento. Isso é fundamental, oxigenar e imobilizar. Então, primeiro a gente imobiliza, depois a gente vai, né, colocar oxigênio, ar. Né? Você vai, então, tampar, obstruir a narina, né, ocluir a narina e soprar. Né? Você sopra a boca da pessoa, né? Ventila, que a gente chama. Né? Você vai ventilar a boca da pessoa com o ar que você tem. Né? É assim que a gente faz. No caso de crianças, os cuidados são os mesmos? O procedimento de socorro é o mesmo? A criança é mais fácil. A criança, né, por ela ser menorzinha, é bem mais fácil. Você vai virar essa criancinha de uma forma mais tranquila. E quando você vai ventilar, se ela estiver parado de respirar, então a tua boca tem que, né, pegar tanto a narina, né, quanto a boquinha dela. Então a tua boca vai ventilar tanto a área nasal quanto a área bucal. Já o adulto não. O adulto você vai ventilar a boca e ocluindo a narina. Já a criança, você pega tanto a narina quanto a boquinha. Só para nos dois. Cássia, e como a gente pode perceber se a pessoa teve algum tipo de trauma, teve algum tipo de lesão na medula? Ela apresenta alguns sintomas? O que a gente tem que observar nesse caso? Sim, então a primeira situação é o cenário, né, do evento. Né? Como é que a vítima está posicionada na água? Ela está virada para baixo? Ela tem, né, ferimentos na cabeça ou na testa? Então, esse cenário é importante você ter essa imagem, né, de como é que ela está dentro da água. Mediante isso, você então vai fazer com que todo o seu resgate, né, seja dirigido para essa cena. Mas para saber se a pessoa teve uma lesão na medula, quais são os primeiros sintomas? É o formigamento ou ela já perde completamente os movimentos de imediato? Tem alguma... Não, depende muito, né? Se foi uma lesão total, se foi uma lesão parcial ou se foi somente um processo, né, do trauma ali. Então depende muito da questão primária mesmo, né? Qual foi o dano? Então, dependendo da situação, às vezes ela só tem um formigamento, às vezes ela já está realmente sem os movimentos, né, com dormência. Então, isso pode manifestar um quadro tanto mais severo quanto um quadro mais simples, mais tranquilo. Reversível. Reversível. Cássia, nós vamos agora a um rápido intervalo e daqui a pouco nós voltamos a falar sobre os riscos dos mergulhos em águas rasas. Até já! Não jogue lixo nas ruas ou em terrenos baldios. Lixo é feio, faz mal para o meio ambiente, provoca doenças, causa mau cheiro e ainda aumenta a proliferação de insetos e animais peçonhentos. O lixo acumulado entope os bueiros e impede o escoamento da água, e isso aumenta o risco de enchentes e alagamentos. Evite esses transtornos. Cuide do lugar onde você vive. FESP, mais que educação, responsabilidade com o futuro. Este é o FESP em Ação, a Fundação de Ensino Superior de Passos a serviço da comunidade. O tema do programa de hoje é o mergulho em águas rasas. No nosso estúdio, nós estamos conversando com a professora Cássia Luperni, que é enfermeira e professora de primeiros socorros da Faculdade de Enfermagem de Passos. Cássia, nós estávamos falando no bloco anterior a respeito dos cuidados para evitar o trauma, né, em casos de mergulho em águas rasas. Esses cuidados também devem ser tomados nas piscinas? Sim, evidentemente. A piscina é uma área de lazer importante, mas ela tem que ter os seus cuidados, principalmente com criança, né? E obviamente no mergulho de água rasa. Se ela tem uma profundidade menor, esse impacto vai ser maior e o dano vai ser, obviamente,
né, com um prognóstico mais sombrio, né, bem pior. No caso de saltos, o impacto com a água também pode provocar algum tipo de lesão? Sim, dependendo da altura, né, que você pratica esse salto, pode lesionar. Né, o pescoço pode virar para trás, né, e pode haver então uma lesão raquimedular pelo posicionamento que aconteceu no impacto da água. Pode acontecer, dependendo da altura, pode acontecer. No caso, a pessoa que pula de ponta, com a cabeça para baixo. Isso, esse mergulho, né, às vezes aquele mergulho até, né, que a pessoa está fazendo aquele salto mais estratégico, ela pode não posicionar a cabeça de forma adequada. Mesmo sendo em um lugar profundo, ele pode se machucar somente com impacto, né? Quem já mergulhou sabe, às vezes queima, né? Quando você não posiciona direito na água, né? É o que a gente chama de tapa, né? Aquele tapa mesmo. Você queima, né, o corpo nesse choque com a água, nesse impacto com a água. Cássia, nós acompanhamos nesses últimos tempos muitos casos de afogamento por tromba d'água. Pessoal que sai nessa época de calor, vai para as cachoeiras e é surpreendido por uma tromba d'água que geralmente ocorre nesses períodos de chuva. É possível saber quando a gente está em algum local, num local que existe é possível a gente perceber que está correndo um risco de ocorrer uma tromba d'água? É possível, mas é difícil. É triste, né, você ter uma perda de um ente familiar, de um amigo, numa situação dessa. Então, eu creio que nós deveríamos prevenir. Então, essa época do ano não é uma época adequada para você ir à cachoeira. Ainda mais a nossa realidade, da nossa natureza, que é a nossa paisagem, ela favorece, né, esses momentos assim de tromba d'água, de chuvas realmente muito fortes, né, que vem um volume de água e o formato geográfico desses locais parece um cânion, né? Aquele formato assim que a rocha estabelece um leito de água onde ela não tem por onde migrar, para onde sair. Então aquele volume de água vem abruptamente e você é pego então de surpresa. Então você deve evitar. E quando a pessoa está neste local, normalmente ela bebe mais, ela fica mais eufórica, ela não fica em sintonia com esses sinais da natureza, né? Que às vezes o pássaro está migrando, ele está voando, a água movimenta mais, ela vem numa velocidade maior. Então você não observa isso e você às vezes é surpreendido por um volume de água muito grande e acontece da pessoa ser arrastada e afogar. E a nossa região, a gente tem um histórico de casos de afogamento muito frequentes, né, que ocorrem tanto nos riachos, nas cachoeiras, nas lagoas aqui do Lago de Furnas, enfim. Quais são os erros mais comuns que as pessoas cometem? Inclusive, no ano passado ocorreu um caso de um jovem que morreu em um acidente com lancha. Não é? Quais são os cuidados que as pessoas precisam ter, os erros que elas cometem ao praticar um esporte náutico, ao ir para um lugar desse, para evitar, né, mais acidentes? A primeira coisa é a bebida, né, a bebida alcoólica. Então, a pessoa alcoolizada, ela não vai ter a mesma destreza, ela não vai estar com seus sentidos adequados, então os seus reflexos, ela vai estar totalmente, né, aquém, né, de uma pessoa em sintonia, uma pessoa alerta, né, sem o álcool. Então, no caso aí dessa infeliz acidente com aquele cabo, com a lancha, ele provavelmente estava sem o colete que ele deveria estar portando. Eu não sei se ele tinha bebido. Agora, o ruim mesmo, acho que a premissa mais triste da história foi aquele posicionamento inadequado daquele cabo naquele local. Né? Então, isso foi, né, o fator desencadeante de toda aquela tragédia. Né? Mas se ele tivesse de colete, provavelmente, mesmo com impacto, ele flutuaria na água, o que não ocorreu. Provavelmente, sim, uma possibilidade maior de ter resgatá-lo com vida, o que seria ótimo. Muito obrigada, Cássia, pela sua participação. E o FESP em Ação fica por aqui. Se você quiser participar do nosso programa, entre em contato pelo telefone 3529-8005, 3529-8056 ou ainda pela internet. O endereço eletrônico é fespemação@passozoeng.br. Até amanhã.
Apoio Cultural Noiva Linda, você em evidência. Avenida dos Expedicionários, 122. Telefone 3521-3193.